Ô, Estamos coisa aqui. boa, coisa boa, coisa boa. Olha só quanta gente aqui. Eu estava conversando com o pessoal, perguntando para eles o que estão achando das lives. Estava falando para eles que eu estou querendo diminuir um pouquinho, porque faz quase 4 meses que são todas as noites. Eu estou ficando com a língua de fora, né? É, Eu falei assim, não sou eu só que estou cansado, mas eu não estou acreditando que eu, além de não tá cansado, o povo não cansou de mim ainda. Eles voltam e voltam e ai, que voltam e joia. ficam. Eu falei, caramba, gente. Que bom. Vamos aproveitar, tem que aproveitar. Um período agora é o novo normal, né? A gente... Pois é. Outro dia eu estava no centro cirúrgico, passando por uma cirurgia de 3 hérnias, né? Tem um número cabalístico aí. No mesmo tempo eu estava dando palestra, no mesmo tempo eu estava dando palestra no 16º Fórum da Sociedade Bíblica do Brasil, Fórum da Bíblia. No mesmo tempo, Meu Deus do céu. anestesiado e dando palestra. Meu Deus do céu. Não, você bateu todos os meus recordes. Olha, muito, muito interessante. É o novo normal. Nós somos agora, dizem que é só a juventude, mas não, nós Nada. somos a geração Covid. A É geração verdade, Covid. é verdade. Eu estava falando para eles, Lourenço, e você não está diferente também, mas É, essa é a minha terceira live na sequência. Eu sim. sentei aqui às 6 horas da tarde e não parei. E aqui haja saliva, né? Haja E saliva, olha, criatividade, raciocínio. E, daqui a pouco a enfim. Paty, daqui a pouco a Paty vai chegar para você e falar, olha, tem que fazer live comigo aqui, ao vivo. É. Que bom, Olha que só, bom. pastor Davi Bezerra da Silva, de Bauru, Olha cumprimentando a aí gente. para o Davi, que legal, Davi, Cumprimentando a que gente. bom, Bem-vindo, Davi. Bem-vindo. que bom. Bom, bora lá. Eu vou fazer uma apresentação aqui do nosso convidado dessa noite, como sempre eu faço, em forma de história e contando um pouco da vida dele. Tipógrafo, contador, fotógrafo, programador, pastor, teólogo, educador. Ao longo da vida, como se fosse num gigantesco varal de portas, aqui se abria diante dele e ele despertava curiosidade, lá ele ia ser encontrado depois, exercendo com maestria o que ele havia se proposto a aprender. Do banquinho, para alcançar a mesa da tipografia, quando ainda não tinha nem 1,30 m de altura, ao computador comprado de um sargento da aeronáutica, que o levaria aos bancos da pós-graduação em análise de sistemas, passando pelo laboratório de fotografias de iluminação vermelha, até a experiência de falar sobre gente, com gente, ele foi se tornando um homem de ideias que não param, homem de ideias que não cessam. E daquele menino que preferia os documentários da TV Cultura aos passeios da família, ele guarda a curiosidade sobre tudo. O desejo de que a vida permaneça lhe apresentando temas e assuntos que vão fazer com que ele procure saber mais e mais, sem medo de subir num banquinho para enxergar melhor, se for necessário. Nosso convidado dessa noite é o teólogo, educador, diretor-geral da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, amigo querido, companheiro de muitos anos, amigo querido do coração, Lourenço Stélio Rega. Cara, é um prazer imenso te ter aqui e eu não tenho a menor dúvida que o nosso papo vai trazer um monte de insights e de reflexões para esse tempo que a gente vive. Ah, legal, olha, é um privilégio meu, muito mais do que um prazer, é um privilégio podermos estar juntos, né? Eu me lembro que nós almoçamos na quarta-feira antes da declaração da quarentena. Você sabe que eu estava lembrando disso outro dia com um amigo. Eu falei, caramba, eu almocei com um amigo e foi meu último almocinho público. Oi, comeu aquela feijoada gostosa lá naquele restaurante, e aí cheguei em casa, aliás, ali eu viajei para nossa casa, lá em Monte Verde, no dia seguinte foi declarada a pandemia, no dia seguinte a quarentena, e mudou tudo, mudou tudo. Que loucura, que loucura. Olha, Bom, bora lá. No mundo, vamos começar provocando. No mundo a gente já viu a escravidão como algo cultural. Aliás, eu debatia isso na live anterior. A violência contra a mulher como algo que também já foi cultural.
A degradação sem qualquer crítica do meio ambiente também já foi cultural. E eu podia aqui citar um monte de outros exemplos. O que a ética, campo ao qual você se dedica, nos ensina sobre o que é cultural, mas não é correto? Então, realmente nós temos de uns 20, mais ou menos 25 anos para cá, uma área do conhecimento chamada Sociologia do Conhecimento, que procura mostrar que o conhecimento ele se estabelece pela ação cultural, né? Então, você conhece as coisas, conhece a realidade e estabelece a realidade. Isso é imposto pela cultura. Isso é base para muita discussão de hoje. Abortamento, eu estive lá em 2 anos, faz 2 anos que eu estive no STF falando sobre abortamento. 2 anos, estive lá com a ministra Rosa Weber. Até hoje não foi publicado o meu documento, o meu ensaio de 30 páginas, em que eu usei embriologia e genética. Brilhante, por sinal, eu tive acesso. Então, eu trabalhei com a ciência, só que quando você estabelece os fatos pela cultura vivida, a ciência passa a ser apenas uma das possibilidades do conhecimento humano. E aí, você, com a sociologia do conhecimento, o importante passa a ser agora você priorizar a manifestação cultural, percebe? Isso também é base, inclusive, ele passa a ser base para outros fatores, por exemplo, quando você está discutindo a cultura de gênero, veja, eu não falo ideologia de gênero, eu acho que ideologia é um pedaço da cultura. Na realidade, a cultura ela é um conjunto de ideias, né, ideologia, de técnicas, de ferramentas, de atos. Então, eu apresento a ideia de que o que nós temos, na realidade, é uma cultura de gênero. O ponto essencial da discussão da cultura de gênero não é genética, não é nada, passa a ser, de fato mesmo, a fundamentação de Judith Butler, a cultura, percebe? Então, a cultura vai modelando nossa... É cultural. Só que, lamentavelmente, eu não vejo o pessoal discutir isso, entendeu? Quando eu trabalho no tema, com respeito às decisões pessoais de cada um, né? No campo da ética, a cultura passa a ser um fator preponderante, você entendeu? Então, no campo da ética, nós temos de entender que a realidade, ela se estabelece como realidade. Como realidade. Então, você trabalha aí num campo da filosofia chamado epistemologia. A epistemologia se pergunta, é possível conhecer a verdade? Se é possível conhecer a verdade, como se dá esse conhecimento? Então, uma posição muito próxima da visão judaico-cristã, ela é uma visão interessante porque nós trabalhamos com o que é chamado de realismo crítico. O realismo crítico é uma área da epistemologia que mostra que a realidade existe. E ela existe fora do sujeito, independe do sujeito. Mas o sujeito pode criticá-la, pode conhecê-la, pode analisá-la. Quando você parte para a sociologia do conhecimento, a realidade que você vê e você pode testá-la, pode analisá-la, ela também precisa do ingrediente cultural que vai validar. Aliás, o ingrediente cultural vai ter um maior peso de validação. Agora, aí eu pergunto, né? Quer dizer, o holocausto numa época era bom, né? Pois é. Culturalmente aceito por um povo. Pois é. Então, a cultura dinâmica. Graças a Deus pela Igreja Confessante e pelo reverendo Dietrich Bonhoeffer, que estavam lá para dizer, ei, escuta, presta atenção, isso não é normal, não. Esse regime nazista de vocês não tem esse papo de que Deus instituiu as autoridades, que a gente tem que ficar orando por elas, não. Que papo é esse? Se a autoridade não promove a justiça, perdeu a legalidade diante de Deus e fez o enfrentamento. Inclusive, queria te perguntar uma coisa. Inevitável por causa do dia e pelo assunto que você tocou. E, inclusive, pela participação brilhante que você teve com relação a essa discussão no âmbito nacional. A gente viveu esse final de semana uma situação muito polêmica no país, né? Uma situação inusitada da menina de 10 anos que era estuprada pelo padrasto desde os 6 anos, acabou engravidando e a lei, o juiz, baseado na lei brasileira, autorizou a interrupção da gestação. Uma série de militantes se intitulando religiosos foram à porta do hospital
passaram a chamar o médico, que ia fazer aquele procedimento baseado na decisão judicial, e a garota de 10 anos, chamando o médico de assassino e a garota também. Como é que você avalia esse caso? Puxa, travou ali o... Travou. Deu uma travadinha. Tá, agora voltou. Eu tive que trocar de... só faz a pergunta, porque eu ouvi o relato, né? Então me faz a pergunta. Eu tive que trocar de rede aqui. Aqui é cheio de rede aqui em casa. Só não tem rede para descansar. Lá na outra casa que tem. Pô, a melhor de todas não tá aí, caramba. Não tá, meu. Eu estava falando que o tema da semana é o debate sobre a interrupção ou não da gestação da garota de 10 anos, que encontra amparo na justiça. A partir da decisão do juiz, um médico vai fazer o procedimento de interrupção da gestação, né? E aí encontra na porta do hospital uma série de militantes que se intitulavam religiosos, gritando assassinos, assassinos, assassinos. E aí eu queria ouvir a tua opinião. Ah, é verdade, o Camilo me lembrou bem aqui, eu cometi um ato falho. Era o tio da menina, é verdade, Camilo, tem toda a razão. Tá. Bom, no campo da bioética, né, esse é o campo que a gente trabalha com a manipulação da vida humana. A bioética, você é médico, você sabe, ela não cuida só da ética médica. Nós trabalhamos na bioética com assuntos ligados à manipulação dos meios de comunicação, trabalhamos também com situações ambientais, né, de ecologia. Então, aí, no campo da bioética, você compreende bem como médico, nós temos diversas facetas da situação. Nós temos aí uma realidade que precisa ser considerada, que é o fato de que a menina, ela, em primeiro lugar, foi violentada. Então, do ponto de vista do direito, o artigo 128, inciso 2 do Código Penal, ele permite uma interrupção da gravidez resultante de violentação. Então, a legislação brasileira permite 3 tipos de abortamento. Esse é abortamento terapêutico, e o outro, uma gravidez de anencefálico, né, anencéfalo. Bom, na realidade, o que acontece? Esse é o lado legal, né, da situação. Você tem também um outro lado, você tem 3 lados. O lado legal, o outro lado é o lado da realidade da situação da menina. Então, a grande pergunta que se faz aí, entre algumas outras, é até que ponto essa menina teria condições de manter a gravidez. Do ponto de vista biológico, ela tem, você é obstetra, você sabe disso, mas do ponto de vista psicológico, emocional. Fora isso, ao nascer a criança, como é que essa jovem, essa criança, nem jovem, essa criança, pré-adolescente, ela vai ter condições de dar suporte psicossócio educacional para essa criança. Então, nós no campo da bioética, nós analisamos o fato, as implicações, então, no caso jurídicas, implicações psicológicas, implicações sociais, educacionais. Isso é um fato. Agora, dentro de uma visão judaico-cristã, agora entra a teologia, nós temos também a análise. A análise é perguntar se aquele embrião, não sei que fase da gestação ela estava, eu não consegui detectar. Eu também. Mas eu acho que era bem, bom, eu acho que era pelo que parece bastante inicial, né? Tá, vamos chamar de embrião, pronto. Não era feto, é embrião. Então, aquele embrião, ele é um ser vivo ou não? Aí vem uma pergunta pesada, né? Exatamente. Então, no campo da bioética cristã, judaico-cristã, nós temos que analisar também esse aspecto, não tem saída. Ora, a hora que você analisa esses aspectos, né, então vamos deixar por enquanto o direito de lado, porque ele já tem estabelecimento de uma abordagem. A hora que você analisa a situação da menina, né, a condição em que ela se encontra, né, ela foi violentada, a gestação deveria ser produto de amor, de relacionamento, mas não foi. É uma situação que a gente já até descreveu, assim, a falta de condições. O pessoal está ajudando a gente aqui, dizendo que eram 22 semanas. Então, bom, embrião, vamos chamar de embrião, que já seria, aí já chegou, inclusive, no processo de nidação, tá? Então, o que acontece? Aí, você tem um conflito que nós chamamos de dilema ético, porque se você segue a primeira abordagem, a condição da menina, você transgride o princípio, se você chegou à conclusão na concepção judaico-cristã, que ali é vida. Foi essa tese que eu fui defender
lá no Supremo, que já já a gente pode talvez abordar. Então, acontece assim, houve a concepção à vida. Não estou falando de fertilização, estou falando de concepção, que você conhece, que é o processo da clivagem, né? Então, acontece o seguinte, se eu sigo a abordagem, levando em consideração a prioridade das condições da menina, eu deixo de considerar que aquilo é um ser vivo. Se eu considero aquilo um ser vivo, eu entro em choque com a segunda posição. Então, aí entra o que a gente chama de dilema ético. Esse dilema ético, ele é representado por uma outra situação que nós chamamos de moral do duplo efeito, ou ética do duplo efeito, que significa o seguinte, eu sigo uma abordagem, tem um efeito contrário, eu sigo a segunda abordagem, eu tenho um efeito contrário que interfere. E então, no campo da bioética, nós temos que trabalhar com duas condições. Como podemos promover dignidade e qualidade de vida? Daquela jovenzinha, daquela criança, ela não tem dignidade, foi subtraída e nem vai ter qualidade de vida. Como eu posso trabalhar com as duas? Há também muitas dúvidas sobre a capacidade fisiológica dela do desenvolvimento da gestação até o final. Passa a ser uma gestação de alto risco, assim como a dificuldade plástica do próprio parto, né? Quer dizer, é quase... Eu sou obstetra, eu vejo com uma imensa impossibilidade você realizar um parto normal para numa garota que tem uma bacia estreita. Estreita em formação, ainda pouco elástica. Quer dizer, ela não é uma mulher ainda preparada em sua plenitude para um parto, né? Aí você tem o Código Penal, artigo 128, o mesmo artigo, inciso 1º, quando a gestação coloca em risco a vida da gestante. A vida da gestante tem prioridade. Bom, então aí voltando ao assunto, o que a gente tem que trabalhar? Se você tem o princípio da qualidade e dignidade de vida, se você mantiver a positividade do atendimento das duas condições, e agora, o que você faz? Bom, no campo da bioética nós trabalhamos assim. Eu não tenho, muitas vezes, uma solução completa nesse caso. Claro. É um caso. Se eu atender a demanda da segunda questão, que é a questão teológica, o que eu vou fazer para dar atendimento e suporte, para atenuar as consequências da primeira questão, que é a condição de vida da menina? A pergunta é a seguinte, se diante de Deus aquele ser é um ser vivo, que não pediu para nascer, que não pediu para ser gerado, não pediu para ser fertilizado, não pediu para ser clivado e passar pelo processo de segmentação, o que acontece? Se eu decidir preservar aquela gravidez, quais atendimentos eu preciso dar para aquela criança, para que ela tenha dignidade e qualidade de vida que lhe foi tirado o máximo possível? Tá? Então, eu passo a escrever a história a partir dessa linha de cá, a partir dessa linha, percebe? Ao escrever a história a partir dessa linha, nós sabemos que ela é uma gravidez de alto risco, ela vai ter que ser suporte médico, digamos, semanal, talvez, eu sei que tem que dizer isso, como médico, ela vai precisar de um suporte psicológico, ela vai precisar de um suporte, portanto, terapêutico, se ela for cristã ou religiosa, espiritual, e mais do que isso, depois de nascida a criança, haver um trabalho familiar, de aporte familiar, também já desde a gestação, para que aquela criança venha preservar a sua integridade, né? A criança que está nascendo e a criança que fez nascer. Percebe? Então eu diria para você que um caminho que a gente pode sugerir para preservar os dois princípios seria esse, da atenuação das consequências em busca de qualidade e dignidade de vida. Aí você fala, não, mas e... Eu falei, pois é, não tem situação que não tem uma saída, digamos, plena, claro, uma saída limpa, claro, não tem. Agora, como teólogo e eticista e bioeticista, eu tenho que entender que eu também tenho que levar em conta diante do Criador, exatamente, se aquele ser é um ser vivo, entendeu? Então aí a opção... É claro, as pessoas nessa hora vão dizer o seguinte, não, mas é uma questão de fé. Eu falei, bom, questão de fé é a seguinte, a ética é reflexão. Quando é fé, é inflexão. Dá para entender, né? Aí é joelho no chão, não é discussão. No campo da ética e bioética, nós discutimos as possibilidades, as variáveis envolvidas e as implicações envolvidas. A entendeu? Naninha está participando do debate aqui com a gente, ela está falando, gente, ela está ponderando, gente, foi um estupro. Ela não pode, eu acho que ela não pode ser obrigada a carregar esse fardo para a vida toda. Jesus condena a violência, o tio é um psicopata.
O que você responde à Naninha? Então, Naninha, é uma situação grave essa, porque um fato é que ela foi violada, ela foi violentada, foi lhe tirado o direito de ser uma pessoa de liberdade. Tá? Então, esse é um fato, você tem razão. Mas o outro fato é que, a partir do momento que você considera, a partir de estudos genéticos, embriológicos e bíblicos, que aquele ser é um ser vivo, você vai poder estar praticando uma outra violência com um ser que ainda não nasceu, mas que já tem uma identidade genética. Esse é o ponto, Carlos, que eu fui defender lá no STF diante da ministra. Porque a partir do momento tem a fertilização. Horas depois, cerca de 12 horas, tem a clivagem ou a segmentação celular. Sim. Na clivagem, você tem o começo da transmissão genética. Então, o seu DNA ali começa a ser transmitido, e ali, esse DNA, que é a sua identidade genética, vai permanecer até o seu termo. Isto é, vai permanecer até a sua morte. Então, a minha tese, ela foi a trabalhar antes do biodireito. O biodireito defende a tese do direito do nascituro. Eu fui defender a tese do direito da preservação da identidade do sujeito. É antes de tudo. E significa horas depois da fecundação, percebe? Então, Naninha, a gente teria que pensar também nessa outra questão. Nós estaríamos violando uma outra vida que não pediu para nascer, e essa outra vida que vai se colocar e que poderá ser objeto de amor. Aí entra o lado também do evangelho, né? A minha pergunta, porque em bioética nós trabalhamos com possibilidades também. A minha pergunta é, depois que aquela menina de 10 anos que foi violentada, lhe foi tirado o direito de ser livre, tá? Um ato que deveria ser de amor foi de violência. Quando ela tiver 20 anos e ver uma mãe ou uma mulher que foi violentada e manteve a sua gravidez, nós não estaríamos causando aí um efeito colateral nela? Eu deveria ter tido o direito de querer ter essa criança. E aí? É mais uma variável que precisa ser considerada, se percebe? É um caso extremamente complexo. Sob o ponto de vista jurídico, eu acho que não tem muita dúvida, ou seja, está amparado pela lei, e em caso de estupro, a mãe tem o direito de fazer a sua escolha de interrupção, o médico está amparado pela lei. Bom, sob o ponto de vista jurídico, ok. Agora, o dilema ético que se impõe, como você coloca, as variáveis são muito mais amplas. Sim. Que suporte? Aqueles que impõem, por exemplo, à garota de que ela mantenha a gestação, que suporte darão? Aqueles, enfim, quem decide pela interrupção ou não, ela tem o direito de decidir pela interrupção ou não? Como é que faz isso? E aí vem o outro dilema, que é o dilema médico. Tem ela condições de desenvolver essa gestação até o final? Tem ela condições de ter um trabalho de parto em condições normais? Enfim, é uma discussão acalorada. Agora, existe outra coisa que é consenso. Pouquíssimo se falou sobre esse psicopata, pouquíssimo se falou dele, né? Nada se debate, inclusive pouquíssimo se debateu, é um tema ao qual eu me debruço há muitos anos, que é a prevenção de violência sexual contra crianças e adolescentes. As pessoas continuam falando muito pouco disso. E outra coisa é esse fanatismo invasivo que tomou conta do ambiente onde estava essa menina. Quer dizer, ela também está sendo vítima de violências e mais violências, né? Que eu fico imaginando. Imagina, Lourenço, o que foi para essa menina chegar na porta do hospital e encontrar aquela gente toda, aquela gente fanatizada, desconectada da realidade, berrando contra ela. Se ela não... Imagina, bom, você imagina, 4 anos de violência sexual contra ela, e aí depois isso, uma loucura. E as coisas, o professor Alain Brizotti está lembrando aqui também para a gente, né, que tem uma cultura de criminalização da vítima, né? Exatamente. Você deve ter visto, cara, eu vi falas horrorosas, as pessoas falando o seguinte: se ficou 4 anos sendo abusada é porque ela gostou. Como é que alguém no século XXI é muito complicado, consegue muito acreditar difícil numa coisa como essa? Enfim, mas quem sabe talvez a gente faça esse o tema só de uma live inteira, porque senão nós vamos ficar só nesse tema aqui, porque ele tem variáveis imensas, mas acho que você sintetizou aqui muito bem os possíveis caminhos, os dilemas colocados e tudo mais. Vamos avançar. A gente está falando de ética, vamos avançar nas provocações.
A gente vive uma sociedade que explora muito o medo. Medo de perder um benefício que o governo concede, medo do dólar disparar se tal candidato ganhar, medo que o comunismo tome o poder no Brasil, que é um negócio, assim, que se a gente olhar na história até aqui, o país nunca passou nem perto de ser comunista. Que país é comunista de verdade no mundo hoje? Até a China é um capitalismo de Estado, enfim. Mas estou falando isso porque o medo é muito presente, né? E o ódio é filho do medo. Isso podia explicar um pouco a onda raivosa que tomou conta das redes sociais e que se expressa das mais variadas formas, entre elas, essa que a gente viu agora nesse final de semana? Não, sem dúvida. Aliás, desculpa aqui falar com você, muitas vezes o púlpito ele tem como ênfase a pregação pelo medo. Então, esse é o dilema. Você gera um medo na pessoa para que você tenha condições de depois mostrar o que eu diria para você, um controle, mas ao mesmo tempo um discurso compensatório, como se o evangelho fosse uma espécie de aspirina, né? Então, isso acontece até na religiosidade. Eu diria para você que isso sim tem sido muito, muito grande. Você chega um momento... Eu fiz uma pesquisa, Carlos, nós já estamos com quase 2.700 participações do Brasil inteiro. São 40 perguntas, eu vou passar, até terça-feira ela está no ar. Boa, eu vou te passar o link, e tem perguntas muito interessantes. Uma das perguntas é exatamente essa. Você tem se incomodado em assistir as notícias sobre a quarentena? Eu diria para você que um volume muito grande é que não vai dar tempo de abrir aqui o atual resultado, porque eu tenho resultado, a cada resposta me acerta a estatística. É muito interessante ver como as pessoas, elas se amedrontaram e pararam de assistir as notícias. É verdade, é verdade. Né? Então, tem os dados aqui. Os mais velhos. Eu encontrei várias pessoas mais velhas que me relataram, falaram assim, ó, isso está me fazendo muito mal. Isso está aumentando demais o meu sentimento de medo. Eu até estou vendo. Tá aqui, ó. Eu já está no outro computador. Eu estou com 2 notebooks e mais o tablet. Então já é uma loucura. A gente fica doido. Estou com o celular ali também. Ela já vai abrir aqui. Eu vou procurar para você. O resultado atual são 2.648 respostas. Ó, me dá um segundo que eu já chego lá. Maravilhas da internet, né? Ó, veja bem. Veja bem... em média, quantas horas? Eu estou chegando lá. Aqui. Acompanhar as notícias sobre a pandemia deixou você mais ansioso ou ansiosa ou preocupada? 48% diz que sim. Público geral, Lourenço? Ou público geral? Igreja, alguma faixa etária? Não, aí é público de igreja. Tá. 99% é público de igreja. 2.648 pessoas pesquisadas no Brasil inteiro, diversas denominações. 48% diz que sim. 27,3% diz que não. Tá? Não tem acompanhado notícias. O cara chegou a um ponto tal que não está acompanhando notícias. São 24,6%. Você entendeu? Quer dizer, isso é dado quantitativo de estatística feita agora. Eu estou com 2.648 respostas. Eu quero ver se chego a 3.000. Aí vai dar uma amostragem muito boa. Tem outros detalhes, são 40 itens, cada um muito interessante, né? Então eu diria para você que agora nós, como temos o Evangelho, nós temos a palavra da esperança, né? Nós temos o medo, sem dúvida. Vamos nos contaminar? Não sei. A gente tem que tomar as precauções, né? Eu e minha esposa, aliás, eu e ela nascemos no mesmo dia, mês e ano. Segunda fizemos aniversário, os dois. Parabéns! Pois é, obrigado. Temos idade de risco. Disso. Vocês nasceram no mesmo dia, mês e ano. Mês e ano, não em horário igual. Então nós temos a idade de risco. Qual que é a idade de risco? Nós tomamos todas as precauções. Quinta-feira passada, eu disse para você, no começo eu fiz cirurgia. Para fazer a cirurgia, nós fizemos um hospital limpo em São Paulo, da rede deles, né, de uma rede especial. E aí, tivemos que fazer o exame de Covid. Eu falei para minha esposa, e aí, vamos ficar para a segunda época? Não? Passamos, foi negativo. Quer dizer, então, que cuidados eu estou tomando, percebe? Uhum. É interessante, às vezes a cultura e a teologia podem nos impor medo.
eu me lembro que logo que foi declarada a quarentena, um grande dilema de muitos pastores é como é que eu vou fechar a igreja? Foi. Aí eu escrevi um capítulo, até Neriel, um jornalista muito legal, ele publicou um livro como organizador, Cristianismo Pós-Pandemia, o primeiro livro evangélico sobre o assunto no Brasil. E o capítulo 3º é o meu. O título do capítulo é sobre a virtualização do sagrado. Tá? Eu vou depois te fornecer isso aí com mais calma, o capítulo em si. Aí o que acontece? Eu trabalhei com 6 paradigmas que sempre impusemos contra o povo de Deus. Nós provocamos o povo de Deus uma autoridade gigantesca, só que com a quarentena tudo isso ruiu por terra. Então você tem o templo, confundimos com igreja. Vou fechar a igreja? Não, você vai fechar o templo, meu caro. E eu falo o templo, eu falo o púlpito, eu falo o clero, eu falo o domingo. O Ed foi meu aluno, inclusive, ele escreveu sobre isso, eu escrevi numa perspectiva mais recente. Esse livro que ele escreveu é interessante, Quebrando Paradigmas, lá na década de 90, eu revisei para ele. E aí eu falei, poxa, eu vou pegar os mesmos paradigmas e acrescentei 2, que é a filosofia fabril e a estética sagrada. Então, a minha pergunta, hoje eu dirigi uma cerimônia de colação de grau dos alunos, e eu falei para eles, que estabilidade nós demos ao povo de Deus? Nós tiramos do povo de Deus o direito de ser povo de Deus. Com a visão clerical que nós temos, autoritária, com a visão centralizada no templo, impondo uma visão de cristianismo de fim de semana. A partir do clero sempre? Sempre. E a partir de um objeto sagrado que me distancia do povo, que é o púlpito, e assim por diante. Então, nós, como jovens, formandos, né? Eles estavam se formando hoje. Foi uma colação de grau virtual. Então, aí eu mostrei para eles, vocês têm de aprender a dar ao povo o direito de ser povo de Deus. E você é servo desse povo, não é o comandante. Então, eu diria no meio religioso, isso é muito comum, né? Eu entendo que existem alguns grupos, algumas denominações que têm essa visão de clero, etc., clerical, tudo bem, eu não estou brigando com isso, apenas eu quero dizer que a posição nossa é de laicos do grego é do povo, todos somos do povo de Deus, né? Então, agora indo para a cultura, eu diria para você, nós temos uma situação muito grave no país, né? Em que você sabe que nós temos um messianismo político hoje, eu escrevi um artigo, eu não sei se eu te mandei, não, mas saiu publicado no site da Teologia Brasileira, Quem Manda no Brasil. Tá? É uma abordagem de ética política, você vê, a ética é ampla, né? Sim. A ética política, em que eu procuro realmente demonstrar que há equívocos de interpretação teológica a respeito da política hoje. Então você tem dilemas na política, você tem dilemas na economia, a economia vai acabar. Ora, eu penso assim, Carlos, você é político, tá? Você e Pati trabalham, atuam, então dilemas na economia. Ora, se você está se adaptando, se eu como educador estou me adaptando, se até pastores de igreja estão se adaptando, se as escolas estão se adaptando, por que os economistas não param para entender que eles não vão poder utilizar as mesmas variáveis que utilizam? Ótimo questionamento, Lourenço. Ótimo questionamento. Você entendeu? Claro. Você tem um princípio. Só a economia não muda. Inclusive, a economia não muda a partir da sua própria lógica. Porque você viu, acho que a Folha publicou, acho que ontem, que os bilionários avançaram no seu acúmulo de maneira recorde nesse período. Quem já tinha muito, tem muito mais. O cara estava mostrando, por exemplo, eu estava lendo o cara da Tesla, esqueci o nome dele. Elon Musk. O Elon Musk. Ele passou a ser o 4º cara mais rico do mundo. Ganhou bilhões e bilhões nesse período. Quer dizer, a lógica permanece acumuladora de maneira desigual, perversa, e ninguém mais questiona isso. O que é isso? Vou te dar um exemplo, hein? Eu escrevi, desde que veio declarada a quarentena, eu já escrevi acho que 10 artigos só sobre a quarentena, fora esse capítulo do livro do Neriel. Eu estou escrevendo agora, já vai o 3º artigo, a geração Covid. Quem quiser pedir, aí depois eu posso no final mostrar meu contato aí, né? Até eu preciso ver aqui, eu deixo tudo prontinho aqui, na minha pastinha aqui. Só seguir o professor Lourenço, poxa.
Eu vou achar aqui minha pastinha, porque o escritório meu aqui tem bastante papel agora, para tanto trabalhar. Eu diria para você o seguinte. Sim. Você ia falar, eu ia te fazer outra. Não, eu ia falar o seguinte. Um dos artigos que eu escrevi é exatamente desafiando os economistas a mudarem as variáveis. Claro. Qual é? Você hoje, a economia de oferta e procura, a economia de troca de bens por dinheiro, ela hoje já é substituída pela quarta revolução por uma economia compartilhada. O exemplo, eu venho da área de tecnologia, né? Um exemplo, eu quero um brinquedo para meu neto, para minha neta, para minhas netas. Eu tenho que ir na loja, escolher e comprar. Amanhã, como é que vai ser? Amanhã que eu te digo, daqui 5 anos, no máximo, 8 anos no máximo. Eu vou comprar uma impressora 3D, a minha neta fala, vô, eu quero esse brinquedo assim, assim, assim. Eu vou na internet, de graça, eu pego um desenho 3D, jogo na minha impressora, tem os filamentos coloridos, e enquanto ela está comendo, alimentando, brincando com o cachorrinho, a impressora 3D está produzindo o brinquedo. De um desenho que eu ganhei de presente. Uau. Na internet. Economia compartilhada. Os economistas não estão entendendo. Outra coisa. Nós hoje estamos numa situação, agora entrar um pouquinho de tecnologia. Esse é o último artigo que vai sair domingo, né? Geração Covid e a geração da invasão da privacidade. Esse é o título do artigo. Então acontece assim. Na China, quando você entra numa loja, a identificação facial é tão perfeita que já indica para o vendedor se você é um bom pagador ou não. Você não precisa ter dinheiro. O papel moeda vai desaparecer. Mas é o dinheiro de plástico, vai desaparecer. Já tem sido feito pesquisas com a inserção de chips, isso é comum em cachorro, né? Você quer identificar um cachorro perdido, você tem um chip. Verdade. Então, hoje, há chips já avançados que são inseridos aqui nessa parte da pele, de cima, no subcutâneo, mas em cima. Uhum. Bom, agora o pessoal da teologia está falando, o cara é apocalíptico, né? Eu vou fazer o quê? Estou falando em tecnologia. É a marca da besta e tal. Pois é, aí o que vai acontecer? Aí você vai precisar passar por uma identificação no avião. Você não precisa mais levar identidade. A aeromoça vai passar. Acabou. É chamado RFID. Esse chip já é avançado a ponto de ter conexão com o GPS e te dá indicação. Em outras palavras, eu não preciso andar vou mandar mais, eu não ando mais com documento, tudo está no meu celular, digital, minha carteira de identidade, a identidade não está mais, a carteira de habilitação, documento de carro, CPF, título de eleitor, está tudo lá, carteira profissional, né? Está tudo lá. Então o que acontece? A visão hoje de troca econômica, de papel, moeda, de dinheiro, vai desaparecer. Por que vai desaparecer? Porque é o meu crédito que eu tenho. Como é que é o meu crédito? Eu vou ganhar dinheiro como? Cara, hoje, os bens tangíveis estão dando lugar a bens intangíveis. A inteligência, o conhecimento vale. De repente, o meu conhecimento, a minha experiência começa a ter valor e meu salário vem não pelo que eu produzo, mas pelo que eu intelijo. Exatamente. Desculpa aqui usar o verbo. A Dilma inventava palavras, eu estou inventando, né? Eu intelijo, quer dizer, a minha inteligência... Só não vai ficar armazenando ar aqui, hein? Pelo amor de Deus. Deus. Não tá, meu Deus, analisar vento, não dá. Você entendeu? Então a economia tem que aprender. O Paulo Guedes, ele é neoliberal, ele vai ter que descobrir que existem outras coisas que vão ter que funcionar, você percebe? Então, eu diria, por que todo mundo está se adaptando, a economia não? Agora, se os economistas... Deixa eu te fazer uma provocação aqui, que é a provocação tema da nossa live. Sim. Quem é o vírus que está entre nós? O vírus que está entre nós somos nós mesmos. O meu sogro, pernambucano, ele não sabia ler e escrever. Ele dizia assim, a coisa mais difícil é lidar com gente. Então, nós somos destruidores de nós mesmos. Você sabe que numa área do meu trabalho, eu trabalhar com política denominacional, política religiosa. E eu vejo como as pessoas destroem as outras. Eu digo para pastores o seguinte, falo, olha, você na sua igreja às vezes é perseguido por liderança, por líderes, diáconos, presbíteros, se não for batista. Quando você deixa a sua igreja, você vai para as reuniões denominacionais e aí você persegue os executivos. Então você tem uma agressão compensatória. O que acontece? Então, isso acontece desde líderes de alto escalão a líderes menores. Você já viu, eu falei para minha esposa outro dia, que é muito divertido ser
jornalista hoje, desculpa, jornalistas aqui, eu respeito vocês, mas ser jornalista como alguns estão sendo. Porque você fica lá, eu vejo aqui, eu falei para ela hoje, eu bem tiro esse negócio aí dessa moça da televisão, que eu estou cansado de ver, ela fica criticando todo mundo, mas o que ela produz, o que ela faz? Aí eu começo a ver, em certa redezinha de televisão nossa aqui, aquele grupo de jornalistas que estão lá, comentaristas, como comentarista esportivo. O que comentarista esportivo faz? Claro. Você tem 25 correndo atrás da bola, que são 22, mais 3 juízes, mais 2 gandula, vamos dizer assim, 27. Precisando desesperadamente de descanso. E você tem lá 100 tomando seu cerveja, seu vinho, seu refrigerante no ar refrigerado. Não, ele deveria ter chutado a bola. Olha, ele esqueceu a bola lá. Se fosse meu cara, fazia aquele gol. Entendeu? Quer dizer, eu posso não concordar com a situação política do país hoje, posso não concordar, às vezes, com decisões do nosso presidente. Tá? Eu posso concordar, eu posso não concordar. Mas, meu caro, ele está numa pele que tem que enfrentar. Se ele está enfrentando bem ou não, isso é ele que vai ter que responder. Percebe? Então eu vejo aquele bando, desculpa a expressão, de jornalistas lá fazendo comentário e cada dia correndo atrás de situações. Eu conheci um menino que trabalha aqui com design, ele trabalhava com um jornal famoso de São Paulo. Tá? Para não precisar falar o nome, eu não perguntei para ele, então eu sou inocente no negócio. Então aí ele falou para mim o seguinte, sabe, eu deixei o jornalismo porque eu me cansei. Eu tinha que trabalhar com jornalistas e logo de manhã eles faziam a seguinte pergunta na mesa de pauta. Quem nós vamos ferrar hoje? Cara, que país é esse? Com certeza. Sabe? Mas, um país de imposição, de medo e tudo. Mas isso é uma cultura. E aí eu não quero... Isso acontece com setores do jornalismo. Isso acontece em setores, por exemplo, do Ministério Público. Você pega, às vezes, você pega um procurador recém-formado e tal, e ele vai lá, ele pega uma informação, desconstrói, ataca, às vezes com a melhor das boas intenções, eu quero ler assim, querendo, inclusive, promover a justiça, atropela processos, atropela ritos da justiça consagrados e tal, atravessa tudo, vai lá, desconstrói a reputação de alguém público, exatamente. Seja um artista, seja um empresário, seja um político, seja um esportista, um cidadão comum, seja lá quem for, desconstrói, e aí chega-se ali na frente, não era nada disso. E eu já ouvi essa coisa assim, de pessoas dizendo, olha, eu vi um grupo desses dizendo o seguinte, quem que a gente vai ferrar hoje? Que é pior, Lourenço, eu acho que pior ainda do que isso, são essas mentes que maquinam a produção de fake news, cara. Exatamente. É um negócio doentio. E que se equiparou, por exemplo, eu fico pensando, o cara que é um jornalista sério, né? A pessoa que é uma jornalista séria, que trabalha com apuração, trabalha com fonte, trabalha com inteligência de investigação, jornalismo investigativo, né? Durante exatamente. 2, 3 meses, com seriedade, com compromisso com a verdade, com limites éticos, vai lá e publica. Aí vem um xarope, um maluco, que não sabe de nada, não estudou nada, mas ele é só um alucinado por uma ideia. E ele cria uma teoria conspiratória e refuta aquela tese. E o que é mais louco do nosso tempo é que aquilo que foi apurado com fonte, que está amparado na informação, ancorado na informação, tem ganha o mesmo nível de legalidade, de credibilidade, exatamente, do que o cara que constrói o fake news e destrói todo mundo, cria medos e uma série de coisas. Aí entra o primeiro ponto que você me citou, que a verdade é estabelecida pela cultura. Você percebe? A gente gera uma realidade, depois que gerou essa realidade, a gente leva as pessoas a espalharem essa realidade, e aí vem Goebbels, né? Goebbels, que era o propagandista de Marx, né? E ele então fazia isso. De Hitler, ele fazia exatamente isso, percebe? Não precisa ser verdade, desde que as pessoas aceitem como verdade. Você vai replicando. Eu sempre digo o seguinte, que qual é o seu papel quando você começa a simplesmente a ser um despachador de informações, né?
Então aí entra o que a gente chama também na ética digital, democracia digital. Você percebeu que antes, né, eu tinha que dialogar com você. Por exemplo, na ética a gente analisa o seguinte. Na guerra antiga, você via a pessoa morrer. Tá certo? Então você enfiava a espada e via o cara morrer. Aí você ficava com medo e também, e agora? O que vai acontecer? Na guerra moderna, você aperta um botão e não vê as pessoas morrerem. É o drone. O drone vai e acabou. Agora, o que acontece? Acontece assim, você, no trabalho digital, é uma democracia digital em que acovardamente a gente se esconde por trás de um teclado e de uma tela e fala o que quiser. Isso. Eu participo de muitas reuniões. Ao participar de muitas reuniões, o que acontece? Eu percebo que são reuniões virtuais, eu percebo que as pessoas, na realidade, elas acabam falando coisas que não teriam coragem de falar olhando olho no olho. 99% de quem faz ataques virtuais se enquadra nesse perfil. E aí, então, isso acontece, inclusive, com a própria situação hoje das fake news, enfim, de tudo. Então, tudo isso gera ambiente de medo, de isolamento, de as pessoas não quererem, de fato, participarem da vida, percebe? Bora lá, quero te fazer 2, 3 provocações para daí a gente entrar forte no pica-fogo. E vou te pedir agilidade. Queria fazer uma provocação bíblica, tá? Sim, vamos lá. Quando a Bíblia diz sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Quando a Bíblia afirma isso, não é um exagero? Por que eu estou dizendo isso? Porque Raabe escondeu os israelitas na casa dela e quando ela foi questionada, ela disse que eles já tinham ido embora. Eles estavam lá. Ela mentiu para salvar a vida deles. Uma mentira, então, pode ser usada para salvar vidas? Posso complicar mais? O mesmo se repetiu com as parteiras hebreias, quando elas eram questionadas pelos guardas, se tinham tido parte de criança. O mesmo aconteceu com o nosso querido Abraão, pai dos judeus, né, pai dos hebreus. O episódio com Sara. Episódio com Sara, né? Então, no campo da ética, nós temos um capítulo que é chamado de hierarquia ética, tá? Isso é interessante porque você, a partir do momento que você vai analisar a hierarquia ética na visão judaico-cristã e depois cristã, a primeira prioridade é a vida, tá? Primeira prioridade. Vamos lá na narrativa da criação. A narrativa da criação é interessante porque o ser humano foi criado, tá? Aí tem toda uma teologia que eu faço, desconstrução e ressignificação. Aí eu vou complicar mais o pepino, que é da teologia. Depois, se você quiser, a gente tiver tempo, eu posso ir até meia-noite, 1h, 2 da manhã, sem problema. Eu quero dizer para você o seguinte, quando nós falamos que a salvação é a mensagem central da Bíblia, eu provo para você que não é a mensagem central da Bíblia. Então Deus tem a criação, tem um plano da criação, e ele cria o ser humano debaixo desse plano, estabelece especificações da vida, e o ser humano, ele fala, não, eu quero viver do meu jeito, eu quero viver segundo as minhas especificações. A árvore do conhecimento do bem e do mal, as duas polaridades da decisão humana. Bem e o mal são termos filosóficos e teológicos, certo e errado, termos da lógica. Tá? Então, nesse caso, veja bem, o ser humano quis por conta própria estabelecer as especificações da vida dele. Aí o que aconteceu? Deus poderia, naquele momento, ter destruído o ser humano. Vamos lembrar do filme Matrix? O filme Matrix, quando o Neo chega lá... E quando chega, ele vai falar com o arquiteto fala, cara, você é o quinto, ou sei lá, o sexto que apareceu aqui da reconstrução, o que está acontecendo, né? Tudo bem, para Deus só teve uma. Deus poderia ter feito o quinto Adão e a quinta Eva? Poderia, mas ele não quis. O que ele fez? Ele valorizou a vida, prioridade, vida, eu vou dar um jeito para que vocês sejam recuperados. E aí entra o plano da redenção. Então, na minha tese que eu trabalho, eu escrevi um livro recentemente sobre isso, saiu ano passado, eu digo o seguinte, que o plano da redenção, ele é servo do plano da criação. O centro da história humana é Deus. Nós precisamos devolver esse lugar para Deus. E o plano da criação.
Quando eu sou salvo, nós projetamos para a escatologia, tem que voltar, não há atalho para Deus. Com isso eu quero dizer o seguinte, que Deus já na narrativa da criação e queda, providenciou um meio de recuperar o ser humano. Eu, em vez de falar salvação, eu uso uma palavra nova, que dá uma ressignificação. Deus recuperou o ser humano. E ele já mostra o proto-evangelho com Cristo ali, o descendente da mulher. Ele valorizou vida. Então, nós partimos no campo da ética, na abordagem hierárquica, que a vida sempre está em primeiro lugar. Tudo que põe em risco a vida, ela precisa ficar em segundo plano. Então, quando vamos pegar o exemplo das parteiras hebreias, né? Quando os guardas chegavam lá para ela, diziam o seguinte: vocês têm feito partos de meninos, abre parênteses, para nós matarmos, fecha parênteses, interrogação. Elas então respondiam o seguinte: não, nós não temos feito partos de meninos, abre parênteses, para vocês matarem, fecha parênteses, exclamação. Muito bom. Você entendeu? Você entendeu? Quer dizer, na realidade, o que acontece? Na ética hierárquica, você tem aí o tratamento das verdades prioritárias. Nós tratamos a ética com princípios justapostos. Se der tempo, eu vou falar para você, por exemplo, que a minha abordagem ética não é ética do dever. Aí vai complicar muito grande. Eu conheço bem, aliás, inclusive quem me levou aos primeiros passos nesse campo da ética, inclusive, foi você. Obrigado, privilégio. Muito do que eu aprendi sobre a ética espiral, o jeitinho brasileiro, seu livro incrível. Inclusive, gente, quero indicar 2 livros sobre ética. O Jeitinho Brasileiro. Dando um jeito no jeitinho. Dando um jeito no jeitinho. Tá aí com você? Eu não sei, posso ver para minha princesa aqui, que ela pega. Pessoal, Dando um jeito no jeitinho. Dá um Google, um livro incrível. E tem outro livro... Ele está esgotado, eu estou tentando fazer... Que me veio à mente, que é o Ética Cristã. Você tem que encontrar o livro do jeitinho meu. Não, jeitinho. Tá ali na... Estou falando com a minha princesa aqui. Sei. Mas vê ali no canto. Eu estava te falando que tem um outro livro que me veio à mente, do Geisler. Eu estava falando de hierarquia ética, que é o Ética Cristã, do Norman Geisler. Do Geisler. Exatamente, que para mim é um clássico. Ali, isso. Os temas éticos todos vistos por uma ótica cristã, e onde se faz um debate bíblico profundo e extremamente elucidativo, estão nesse livro. Para mim, cristão que quer debater ética, que se interessa pelo tema de ética, esse é um clássico necessário. Sim, e o brasileiro não dá para escapar do dando jeito no jeitinho. Dando jeito no jeitinho. Ele tá esgotado no momento. Eu até estou trabalhando na nova edição. Na nova edição ele vai ter um foco diferente. Um editor me chamou e falou: tira o lado religioso e teológico dele. E aí eu desenvolvi uma chamada ética mínima, que não sei se vai dar tempo da gente dialogar, mas vai ser o final dele, você entendeu? Bom, voltando lá na ética hierárquica, o livro do Geisler é interessante, só que ele parte de um hierarquismo pragmático norte-americano, do Geisler. Ele tem 7, 8 princípios que ele parte de uma hierarquia que é pragmática, né? Aí eu parto de uma hierarquia bíblica, para Deus em primeiro lugar, percebe? Então você fala: não, mas Deus aceita a mentira. Bom, a pergunta não é essa. A vida estava em risco? Você muda a pergunta, você tem outra resposta. Outro dia tinha um aluno, chegou para mim e falou: cara, eu estou muito mal. Eu falei: o que aconteceu? Cara, a minha vida está uma bagunça. Eu não acho a luz no fim do túnel. Eu falei: de repente você tem que trocar de túnel, cara. Entendeu? Tem que trocar de túnel. Você está num túnel sem luz mesmo. Então, a gente tem que mudar a pergunta. Você faz as perguntas certas, você acha respostas melhores. A pergunta não é: Deus aceita a mentira? Não. Deus leva em conta uma abordagem, um enunciado que não é verdadeiro, porque ele tem uma prioridade que é a vida. Então, a ética hierárquica tem esse ponto de partida. Foi essa abordagem um dos pontos que eu discuti o jeitinho brasileiro. Boa. Foi essa abordagem, você percebe? Porque, veja bem, na situação, eu fui contador. E a pergunta era: como eu pude ser contador, cristão e brasileiro ao mesmo tempo, né? Mas hoje é muita profissão. Como ser secretário da prefeitura, cristão e brasileiro ao mesmo tempo. Um pepino seu aí. Olha o Gideão te provocando. Ô, Gideão, você tá aí? Americano que bíblico?
É sim, na minha opinião, sim. O Gedeão, você está aí, campeão. Um abraço para você. Ele é nosso colega lá, é professor nosso lá. Então, ele é mais pragmático do que bíblico. É a abordagem dele, né? Eu ontem dei uma aula sobre grau zero do conhecimento, é um negócio filosófico esquisito. Mas a base do conhecimento do grau zero dele é pragmatismo e a natureza, né? Bom, voltando. Então, o que acontece? Você tem um empresário, tá? Eu tinha um empresário que ele contou, está no livro meu, a narrativa, de que ele decidiu ser honesto. E ele fazia com nota, fazia tudo direitinho, pagava todos os impostos. E ele tinha menos lucro, ele diminuiu a margem de lucro dele para poder sobreviver e vencer os concorrentes. Aí o fiscal foi fazer esse fiscal é do mal, tá? Não é que todo fiscal do mal, não. Esse era do mal. Aí ele chegou lá, viu a empresa, analisou, ele disse, impossível. Ele falou assim, impossível o quê? Cara, eu não achei nada, absolutamente nada errado na sua empresa. Tá, eu trabalho honestamente, né? Agora, como é que eu vou chegar no posto fiscal e falar com o pessoal que eu não achei nada na sua empresa? Eles vão pensar que eu comi bola de você. Eu comi bola de você. Vejam o absurdo, né? Então, o empresário, por exemplo, eu estava trabalhando com um grupo de empresários, entre eles um banqueiro, né? E empresários que não tinham empresário, ela tinha 300 famílias que dependiam dele. E aí eu apresentei para esse grupo de empresários, acho que era CCHN, não, um grupo cristão de homens de negócios, né? Acho que CCHN. E daí, foi quando eu apresentei a minha dissertação de mestrado em ética, a primeira vez para um grupo de empresários e fiz um teste de fogo ali, né? Aí eu cheguei para eles e terminei de 4 encontros, eu terminei e falei, olha, você tem a ética hierárquica, que é a ética temporal ascendente, meus alunos apelidaram de ETA, né? Então, você está aqui embaixo, que eu não estou com o livro aqui, você está aqui, eu posso desenhar aqui para o pessoal, fica mais fácil, eu não sei falar assim desenho, tá? Então, o que acontece? Você está ali, é rapidinho, o pessoal aí está no digital. Eu me lembro, você está falando disso, eu me lembro a primeira vez, eu acredito, que eu apresentei isso. Que há quase 20 anos atrás, já pensou? Você fez exatamente o mesmo desenho para mim. Aqui está o ideal, a verdade, a justiça, a retidão. E aqui a realidade moral. Ideal ético, realidade, tem um abismo. Agora, veja bem, o empresário chegou e falou para mim, professor, como é que eu vou, se eu obedecer o governo hoje 100%, eu vou ter que demitir os 300 pais de família. 300 famílias vão passar fome, o que eu faço? Eu falei, caramba, eu não sabia que tinha essa implicação. Aí fui trabalhar. Ao trabalhar, eu encontrei modelos bíblicos de exemplo, tá? Em que levam para uma ética temporal ascendente. Está aqui, ó, ETA. O que acontece? Eu entendi, pela ética hierárquica, que eu teria que preservar vidas. O ideal, eu tinha um conflito ético. Preservar vidas aqui, tá? O ideal. E a realidade, se eu cumprir, chegar no ideal ético, o que vai acontecer? Eu vou eliminar vidas, sustento de vidas. Mas hoje, na ética hierárquica é o seguinte, o que eu posso fazer para obedecer o governo aqui? Amanhã o que mais? Amanhã o que mais? Amanhã o que mais? Quando eu vou chegar aqui em cima. Sabe o que o empresário me disse? Cara, você me desafiou. Se hoje, olha a palavra dele, eu for honesto na minha empresa, eu consigo já reduzir o jeitinho da minha empresa em 10%. Eu falei, tá bom, e amanhã? Ele falou, não, eu vou trabalhar. Cara, você me desafiou. Eu vou trabalhar para minha empresa ser totalmente honesta. Ética hierárquica. Ele começa indo, mas levando em consideração a vida da equipe, das famílias, etc. Então, a ética hierárquica, ela nos dá muito esse suporte. A minha diferença do Geisler é essa, que ele parte de uma visão pragmática. Eu estou sem o livro aqui, senão eu mostraria para você. E a minha abordagem é uma abordagem que parte de uma abordagem bíblico-teológica. O ponto de partida é vida. Fazer uma última provocação para você, para daí a gente entrar no pinga-fogo, que é a hora da verdade. Tá bom. Todo mundo adora a provocação. Lembrando do Albert Nobel. Sim. Ele nasceu numa família rica, sueca, e ele ficou ainda mais rico com a atuação dele com nitroglicerina e os inventos que ele fez. Eu já sei onde você vai chegar. A indústria bélica.
Você já sabe onde eu vou chegar, né? Eu já sei. Posso encerrar agora? Dizem que no final da vida dele, com crise de consciência pela mortandade que a indústria bélica, a indústria dele, tinha promovido, ele inicia a Fundação Nobel. Sim. E essa se torna famosa com, então, Prêmio Nobel de Física. Sim. Aliás, mais, né? O Prêmio Nobel de Física, exato. Química, Medicina, Literatura, Economia, Paz, tal. Prêmio Nobel. Fica famosa. É ironia que o maior prêmio da paz tem origem na crise ética de alguém que dedicou a vida toda, que se dedicou, que emprestou seu capital intelectual, que ganhou dinheiro durante toda a vida a técnicos de explosivos. Então, aí nós vamos entrar, digamos, para você, numa outra abordagem mais complicada hoje, que é a tecnologia, né? A tecnologia, ela é amoral, não imoral, ela é amoral. Eu que a torno imoral ou não. Você, quando pega, por exemplo, a indústria bélica, por natureza, é para destruir vidas, mas pode ser que não, né? Então, a gente tem que parar para pensar nisso, que tem aí um discurso compensatório dele, né? O discurso compensatório dele foi exatamente ele fazer o seguinte, ele agora dar prêmios para outras conquistas que trouxessem benefício para a própria vida, né? Você vê o caso de Santos Dumont, a história conta que ele se suicidou tendo em vista que ele começou a ver o avião sendo usado para a guerra. Entende? Então a gente tem que pensar também que o ser humano é que vai utilizar as descobertas para o bem ou para o mal. Então, quando você me pergunta quem é o vírus ou o que é o próprio ser humano, você entendeu? Então o próprio ser humano vai fazer isso. Eu não conheço em detalhes a história dele, né, da produção. De repente, as motivações iniciais da produção da nitroglicerina foram outros objetivos que não os bélicos. É diferente de uma produção de uma bomba atômica que já é para matar mesmo, né? Então, eu precisaria conhecer mais a história dele, eu confesso para você, mas eu diria para você que muita coisa ela é amoral no sentido de não ter necessariamente uma natureza, digamos, ética em si. Nós é que, pela nossa escolha, tornamos aquilo imoral ou moral, percebe? Então, eu diria para você, respondendo dessa maneira. Por exemplo, a televisão em si, o computador em si, eles são tecnologia. O meu dedo no controle, no teclado, é que vão determinar a transformação desse bem em algo ético ou não ético, percebe? Porque aí entra uma outra tese minha, né? Todo mundo é ético, tá? Eu já não sei se eu já falei isso para você. Todo mundo é ético. Por quê? Porque a gente fala assim, fulano não é ético. Como ele não é ético? Ele não toma decisão? Toma, se toma decisão é um ser ético. O ser humano, por natureza, é ético porque toma decisão. Aí o cara fala, mas ele não tomou decisão. Cara, uma não decisão é uma decisão de não decidir. Mas sempre tomamos decisão. Claro. Você entendeu? Não tem saída. Então, o ser humano o que diferencia a ética das pessoas? São os fundamentos. Eu posso provar para você, você é político, eu posso provar para você que o mensalão, o petrolão é eticamente justificável. Tá? Então se prepara, aperta o cinto aí. Deixa eu ajeitar na cadeira aqui. Se eu utilizar uma ética fundamentada no utilitarismo e no pragmatismo, eu vou poder justificar. Eu preciso ganhar dinheiro para os meus fins pessoais. Eu preciso que esse projeto seja aprovado. Sei lá o que vai ter que ser feito. O fim eu vou alcançar, não importam os meios. Se para fazer isso eu vou ter que distribuir dinheiro, ter na minha empresa, digamos, um setor que vai cuidar das propinas, vou fazer. E aí vem a pergunta, né? Nem tudo que é certo é certo. Nem tudo que dá certo é certo. Por quê? A ética pragmática e utilitarista é o seguinte, deu certo, deu, então tá certo. Então você comprova aí o mensalão, o petrolão e outras coisas, tá? Se eu tiver uma ética, por exemplo, hedonista, o prazer eu vou ter, percebe? Claro. Quando hoje nós partimos numa ética aristotélica da felicidade, né? E hoje na abordagem assim, você é feliz com o que faz? Sou, então tá bom, fica tranquilo. Aí você pergunta para um bandido, você é feliz esquartejando pessoas? Sou.
Está justificado? Aí entra o que a gente chama de máxima cartesiana. Se você quiser ver uma verdade, se é verdade, você leva ao extremo, né? Percebe? Aí voltamos ao primeiro assunto, que é a ética cultural. Percebe? Então, você vê que as coisas giram, no fim vão dar no mesmo lugar, né? Eu ia Percebe? fechar, já passar para o pinga-fogo. Mas eu sou obrigado a te fazer mais uma provocaçãozinha. Depois você fica me devendo mais uma feijoada, tá? Pouca gente sabe um lado, eu diria, sigiloso, nebuloso da sua vida. Pouca gente sabe. Sim. Pouca gente sabe que você, além de teólogo, pastor, professor, educador, você também é mágico. Entendeu? E eu queria saber se é possível, como é que se combina teologia com magia. Ó, vou brincar aqui, ó, tá vendo? Eu tenho uma bolinha aqui. Eu puxei, já sumiu. Peraí, faz de novo, que eu tirei os comentários. Ó, aqui, ó, tá vendo? Ó, eu tenho a bolinha aqui, ó, eu fiz isso, sumiu. Aí eu pego aqui, puxo, sai aqui, ó. Tá lá, eu vou pôr aqui, essa aqui é muito fácil, né? Eu vou pôr aqui, ó, vou pegar. Bom, eu na realidade, eu acabei me envolvendo no campo da arte, a gente chama de arte mágica, né? Para não falar magia, e muitos pensaram que é feitiçaria. Eu acabei me envolvendo, eu pertenço a, quer ver, eu pertenço, acho que a uns 5 grupos de mágicos artistas no Brasil. Eles me respeitam. É muito legal a convivência com eles, né? Lealdade é muito grande. Quando eu tive aula para adolescente, ao dar aula para adolescente, eu fiquei imaginando o seguinte, o que eu gostava quando eu era adolescente? Era um grupo, assim, meio de revolucionários na igreja que eu ajudava. Puxa, eu gostava de mágicas, então vou começar a usar. Então eu ia dar uma lição de um tema, por exemplo, sobre Jesus, a luz do mundo. Então eu ia na loja de mágicas e encontrava lá uma lâmpada, que eu mostrava a lâmpada, não acendia, todo mundo via, eu punha na minha mão, acendia. Então comecei a fazer conexões e um repertório de ilustrações de arte mágica para aplicar em si, na própria ilustração. Eu me lembro um dia, que a gente estava falando sobre pureza mental, né? E aí, um professor dava aula comigo, o Nelson, faz tempo que eu não vejo o Nelson, a gente tinha muita amizade, e aí eu falei, Nelson, é o seguinte, quando chegar na hora X, você chega lá e me bate na porta, você fica lá de fora hoje, e você me chama, aí eu vou sair. Mas o que você vai fazer? Eu falei, fica aí, é mágica, então é segredo. Ele estava falando sobre pureza mental, eu estava falando pureza mental, a necessidade de você alimentar o seu cérebro com coisas boas, coisas limpas, etc, etc. E aí o Nelson abriu a porta. Quando o Nelson abriu a porta, eu puxei um livrinho aquele do Choque, que você compra aí no centro da cidade, né? Um livrinho do Choque, que tinha uma moça nua na capa, só que eu peguei com aquela caneta de hidrocor e pus um biquíni nela, né? Aí eu falei, puxa, você está me chamando, Nelson? Justamente agora eu queria mostrar esse livrinho para eles aqui sobre pureza mental. E a foto na capa da moça seminua, né? E aí eu peguei o livrinho e pus dentro do envelope. Falei, vocês, por favor, não mexam que eu já vou voltar. Fechamos a porta, ao fechar a porta, alguém gritou lá. É o garoto que foi lá na frente e mexeu no livro do Choque. Era um livro do Choque. Aí eu falei para eles, olha, vocês estão vendo? Às vezes vocês querem descobrir algumas coisas e não sabem os efeitos que tem por trás, os efeitos colaterais. A garotada ficava olhando. Então, a partir daí eu comecei a descobrir, digamos, outros efeitos, né? Hoje eu tenho um repertório. Até a Givanilda, minha princesa, ela diz, bem, você tem que dar um jeito, tem que diminuir esse repertório, né? Então, eu estou com esse grupo de mágicos, eu vou fazer uma seleção mais para frente e a gente vai encaminhar algumas para eles. É muito interessante porque eu às vezes sou parado em aeroporto porque eu levo aparelho mágico. Entendeu? Me pararam em Guarulhos uma vez com isso aí, sabe? Eu estava lá, a moça falou, o que é isso? Eu falei, olha, isso é um aparelho mágico, não posso contar o segredo, mas pode olhar. Ela olhou, o senhor é mágico? Eu falei, sou. Aí ela falou, então faz uma mágica. Eu de imediato tirei uma moeda
do bolso. Eu tinha acabado de passar no alarme magnético. Eu tirei a moeda do bolso, fiz a mágica e falou, espera um pouquinho, por que você está com moeda metálica no bolso e você acabou de passar naquele negócio metálico? Eu falei, eu sou mágico. Me chamaram no canto, pegaram meu nome, meu endereço, meu RG, o número do voo que ia pegar. A moça olhava para mim assim, só tem que me dar todos os dados. Eu falei, tá bom. Então, mas você não entendeu, era para te contratar para um show, pô. Brincadeira, meu. Daí eu ando com eu tenho uma credencial, que eu sou filiado a uma associação internacional, né? Eu sei. Eu ando com a credencial, porque se eu... Me pararam em Curitiba outro dia, você acredita? Me pararam em Curitiba. Faz paciência. Mas o lado lúdico da gente, né? O lado lúdico é muito legal. Chegou agora para mim um aparelho interessante de um amigo mágico, que você abre, tem um ovo, você mostra o ovo, você faz desaparecer o ovo, depois você faz aparecer e joga o ovo na caixinha, aí começam a aparecer ovos de todo lado dentro da caixinha. Então é muito interessante, que fala da reprodução de vida, né? O que eu faço na vida dos outros? Eu vou reproduzir ou não vou reproduzir? Então cada vez que um ovo some e aparece, eu jogo ele, como não está na minha mão, ele vai aparecer lá dentro da caixa. São mais 4 ovos em si. Depois aparece finalmente o último ovo, eu coloco lá, são 5 ovos. Então, um amigo lá de Canoas, né, o Lelo, um mágico profissional, né? Então, é interessante porque você vai descobrindo as aplicações. E outra coisa, às vezes eles querem me falar, olha, tem uma mágica assim, o que você acha? Eu falo, cara, eu tenho 30 segundos, 15 segundos para fazer uma mágica e aplicar o efeito. Então, eu tenho só uma mágica que eu uso no começo, as demais é no fim. Porque eu já comecei a usar mágica no começo, o cara para de prestar atenção na minha palestra e fica querendo descobrir como é que eu faço. A galera aqui já tá bagunçando. Tá querendo que você mostre a mágica. A Sandra tá falando, mostra pra nós. O Zé Lino tá dizendo o seguinte, você consegue fazer o Palmeiras ser campeão do mundo? Rapaz, eu não sei se merece o Mundial, mas tudo bem. Sei lá, eu não torço para time nenhum, porque dá complicação, né? Mas é muito legal, e porque você torna um ensino abstrato, a teologia é muito abstrata. Eu digo para os teólogos assim, eu sou teólogo, eu digo, cara, vocês precisam parar de escrever muita letrinha e pôr um pouquinho de ilustração no livro de vocês. Então, quando você trabalha com a ética, você puxa a teologia para o chão, tá? Você deixa de ser estratosférico. E quando você aplica isso no final, numa palestra de liderança, de educação, de ética, bioética, de teologia, a árida, quando você pega e aplica no final da palestra, nossa, o público fica muito animado. Tem alguma outra fácil de você mostrar? Cara, ó, eu ia mostrar uma mágica com você, com a minha princesa. Gente, não tem nada não tá, não tá. Tô pegando ele de desprevenido aqui. Então, eu ia mostrar uma com você, com Divanilda. Acontece que ela é bem assim, reservada. Ah, bem, não me chama. Eu ia mostrar uma fantástica para você. Mas eu não sei, ela tá me ouvindo lá. Eu vou ver aí. Ô, bem, vem cá. Você vem? Vamos ver se ela tem coragem. Fala aí que ela ouve lá, ela tá me assistindo lá. Joanilda, olha, Vem isso cá, vai fazer com que dobre a audiência, não só da live, como também dobre o cachê. Ela chegou. O dobro do cachê do Lourenço. Aí, ó, entra aqui. Ó, eu vou pegar lá no repertório, tá aqui no meu escritório do lado, peraí. Tá. Você acredita que o Lourenço apronta uma dessa com você? Com todo mundo aqui na live, todo mundo participando, ele te traz para uma saia justa dessa. Não estou te ouvindo. Você não está me ouvindo? Ah, é claro, ele estava de fone de ouvido, é verdade. Ele está aqui. Eu vou tirar o fone de ouvido, porque assim é baixo, mas dá para a gente ouvir. Ó, ela vai me ajudar aqui. Essa aqui é fantástica. Essa aqui ensina sobre unidade. Peraí. Tá vendo? Pronto. Eu tenho aqui... Ó, eu vou, depois eu ponho fone de ouvido. Ó, ela vai pegar as fitas. Pega as fitas. Ó, pega as fitas. Ó, você vê que não tem mais nada. Então, ela vai levantar cada fita, ó, e vai mostrar. Essa aqui é uma fita vermelha. Pega uma outra vermelha. Você vê, são diferentes. Cada fita representa uma pessoa diferente. Representa uma pessoa que é mais competente, outra é criança. São diferentes. Ó, eu tenho uma outra fita de cor diferente. Põe aqui. Olha, outra fita. Que é maior. Esse cara aqui tem doutorado, mestrado, pós-doutorado e sei lá mais o que, ó. Tá vendo, ó?
Ó, e esse aqui, quem sabe, aí é um chefe de um setor lá da prefeitura, do seu setor. Essa aqui é a moça que serve o café lá. São pessoas diferentes, têm propósitos diferentes na vida. Você percebe? Então, o que acontece? Quando você chega num ponto, você fala o seguinte: todo mundo que trabalha comigo é diferente, tem perspectivas de vida diferentes, tem, digamos, visão de mundo diferente, tem sentimentos diferentes, personalidades diferentes. Você lembra, cara, eu estou sem ouvir você, mas você lembra se você viu quantas fitas eu pus aqui? Quantas fitas? Umas 8, talvez. Vamos conferir, põe a mão aqui. Puxa devagarzinho. Puxa devagarzinho. É. Ó as fitas, que estavam soltas, né? Ó. Olha agora. Peraí, pegar a ponta. Você vai pegar a ponta. Deixa eu achar a ponta aqui. Achar a ponta. Ixi, não tem ponta. Tá tudo unida. Ó, e eu vou mostrar aqui, por exemplo, para você, ó, vou mostrar para você que não tem nada. Aquelas fitas que foram colocadas soltas aqui, olha só, estão presas. Por quê? Porque, embora sejamos diferentes, é necessário que a gente entenda que a gente está junto e faz um elo só. Percebe? Sensacional. Viu? Então, essa foi a minha parte, né, viu? Deixa eu pôr o fone de ouvido de novo. Ó, o dobro do seu cachê agora vai para ela, entendeu? Peraí. Deixa eu achar aqui. Opa, desculpa. Sensacional. Você percebeu, então, a aplicação, quando você aplica essa ilustração, você vai aplicar para quando você ensinar para as pessoas, por exemplo, você vai ensinar para as pessoas unidade. Você entendeu? Claro. Quando você ensina unidade, você tem essa ilustração. Eu tenho outras. Sei lá, umas 40, 50, 60. Muito legal. Muito legal. Interessante. Daí as fitas saem todas unidas aqui, ó. Eu tinha certeza que se eu te provocasse, você vinha. Tinha certeza. E essa bolsa aqui é interessante, é uma bolsa alemã, tá vendo? Uma bolsa profissional essa aqui. Aí, ó. Legal. Escuta, vamos pro pinga-fogo. Vamos lá. É diferente. Pinga-fogo é pinga-fogo. Eu levanto, você corta, entendeu? Tá bom. Eu toco, eu chuto, você defende. E por aí vai. Tem alguém... Não precisa necessariamente ser monossilábico, mas não dá para fazer nenhuma digressão. Quer dizer, tá bom. É jogo rápido pra gente provocar de verdade. Olha só quem tá aqui, cara, que alegria. A Nancy do Zilek. Olha, Nancy! Tanto tempo te conhece e não sabia que você era mágico. Olha aí. Nancy, eu queria aqui fazer um agradecimento que eu já fiz, mas eu queria fazer para você. Eu tenho uma gratidão imensa no meu coração pelo Darcy, pelo seu esposo que se foi. Fantástico. Nós éramos como irmãos, viu? Como irmãos. Uma das grandes inspirações. Eu era ainda estudante de medicina quando o ouvi lendo a Bíblia numa perspectiva de transformação e de engajamento social. E o seu marido foi uma grande influência, uma grande referência para mim. Eu tenho uma gratidão imensa. A minha família te ama de paixão. Minha mãe te ama de paixão. Sempre falou de você com muito, muito carinho e respeito. Acabei dando o amor e estou aqui fazendo o meu gesto de gratidão pública ao seu marido, que foi uma bênção na minha vida. Deixou muita saudade. Você sabe que Dancy, eu, Givanilda, viemos na mesma igreja, primeira de Suzano. Não sabia. A Nancy como eu, é suzanense. Nascemos em Suzano, São Paulo. Não sabia disso. E Darcy, a gente era como se fosse irmão, muito ligado mesmo. A morte dele para mim foi assim, um choque, né? E Nancy, a gente tem tido assim um respeito pelo trabalho dela e a gente trabalha juntos no Conselho Geral da Convenção Batista Brasileira. Nancy é preciosíssima. Tem uma história aí que cerca nossas famílias. Olha só, não sabia, mundo pequeno. Bora. Pinga-fogo. Vamos embora. Sim. Ética é decidir de maneira certa. Tipógrafo ou fotógrafo? Fotógrafo. O tipógrafo já acabou, não existe mais. Pastor ou professor? Eu acho que é mais professor. Ajudar as pessoas a compreenderem as coisas,
Mas eu e minha esposa temos um coração também de cuidado com as pessoas. Então é meio a meio, sabe? Olha só, alguém perguntou aqui, deixa eu ver. Ah, o Serginho Fernandes perguntou para você o seguinte: sua esposa para você é? Princesa. Ai, que legal. Milton Santos ou Miguel Nicoleles? E, cara, esse negócio de futebol eu não entendo bem, não, meu. E agora? Eu sou mais da antiga, viu? Milton Santos. Não? Sei lá. Não o Newton, o Milton. Ah, você viu como eu tô desatualizado, viu? Eu tô desatualizado. Eu sou da época do Pelé, do Coutinho, e não me atualizei, não. Eu sou da época do Emerson Fittipaldi na primeira Fórmula 1, viu? Ah, meu Deus. Não, é o seguinte, desculpa de interromper um pouco o pinga-fogo. Se você vai se focar em algumas coisas, você perde outras, né? Então eu perco essas coisas de esporte, viu? Paulo Freire ou Darcy Ribeiro? Cara, tá difícil, hein? Eu prefiro Paulo Freire no sentido de valorizar digamos, o valor do sujeito. O sujeito é um sujeito pensante, né? Eu preferia ele. Deão ou Bedel? Cara, às vezes o aluno precisa de Bedel, mas Deão ajuda mais, né? Neurociência deve ter mais princípios e bases na biologia, na psicologia ou na filosofia? Ah, os três, porque a neurociência exatamente ela é uma mesa redonda de diálogo em diversas ciências, né? Bom, como você é estudioso da neurociência, Sim. afinal, quando é que o Tico e Teco não se entendem? Quando eu não me entendo. Aí o Tico e Teco fica pulando lá. Quando a minha autoimagem está deturpada, quando eu paro de ser eu mesmo, entendeu? Um dia a gente vai falar sobre a autonomia que Deus quer de nós, não heteronomia como os teólogos falam. Um dia a gente pode bater um papo, mas é um almoço que você vai me pagar. Tá fechado. Depois dessa live incrível aqui, eu tô te devendo 2, pelo menos. E um pra Givanilda, tá? Também, eu vou chamá-la, viu? A crise ética no Brasil é um acidente ou é projeto? Os dois. Primeiro a história, né? Pero Vaz de Caminha, a história da carta dele, mas depois se tornou um projeto. Então, você não é só Argentina, né? Você tem um país bonito, o Brasil, o problema é que tem muito brasileiro aqui. No livro meu do Jeitinho, eu digo que o jeitinho, ele por natureza, ele é um pecado, né? No sentido teológico, percebe? Então, eu diria que está na natureza humana. Agora, o jeitinho não é só brasileiro. Eu posso provar para você que o jeitinho está presente na Alemanha, na Europa. Certeza. Então, é natureza humana, natureza humana. A Eloir de Paula está aqui, está te perguntando, Monte Verde ou São Paulo? Ah, Monte Verde, meu caro. Nossa, eu vou lá. Quando eu vou subindo aquela montanha de 30 quilômetros, eu já me sinto assim, aliviado, sabe? Ali eu trabalho muito quando eu vou para lá. Eu tenho ali um setor lá na casa que é próprio para home office, entendeu? Eu tenho lá 100 mega de internet e fibra, lá no meio da montanha. É bom então eu diria, não. Agora é claro, em São Paulo eu estou com vocês todos, estou com minha equipe toda, estou com a equipe do colégio, a gente está trabalhando juntos hoje, né? Então a convivência é aqui. Lá é isolamento, tranquilidade, uma cidadezinha de 5 mil habitantes, né? Uma delícia. Que ar, né? Que ar. Sim, escuta, sim. Escuta, saia justa. Sim. A ética ou a crise ética dentro das igrejas é igual ou pior que a crise nacional? É pior. Sabe por que é pior? Porque a gente até tem crise ética e procura justificativa teológica e bíblica para ela. E racionaliza. Você entendeu? E racionaliza. Muitas... Sim, pode falar. Não, pode falar. Nem tudo que é certo é ético, ou nem tudo que é errado é antiético? Existe certo e errado? Olha, existe o certo e errado e não estão justapostos, por isso tem a ética hierárquica, né?
Então, você tem que partir de uma abordagem que leva a dois princípios, dignidade e qualidade de vida, percebe? Então, nem tudo que é certo pode me dar dignidade de vida, tá? Um exemplo que eu diria para você, eu me dedicar ao trabalho, de produtividade, um sucesso profissional que é certo. Mas isso, se eu não levo em conta a família, então eu deixo de verificar uma escala de prioridades. Uhum. Eu, em primeiro lugar, no caso da ética bíblica, eu e Deus, eu e a minha esposa, eu e meus filhos, e eu e meu trabalho. Uhum. Entende? É certo eu trabalhar? Certo, é certo, mas é certo eu colocar o trabalho no lugar da família? Não. Uhum. Christian Barbosa, no livro dele, Tríade do Tempo, mostra isso claramente, né? E, às vezes, aí entra o errado, às vezes, muitas vezes tem que entrar numa ética hierárquica, né? Tem que entrar nessa ética hierárquica aqui para poder. Então, às vezes, o errado provisoriamente passa a ser certo. Relativizar uma verdade é tão grave quanto absolutizar uma mentira? Eu acho que é a mesma coisa. Usar um vocabulário diferente para, no fundo, a mesma natureza. O que é pior? Faltar com a verdade ou amenizar uma mentira? Rapaz, eu diria para você que eles estão juntos, viu? Não sei se um é pior que o outro. Eles estão bem juntinhos. Estamos bem juntinhos. Porque aí falta transparência nos dois, né? Se ensinam ou não, que você acabou de... Fazer pão é? Oh, rapaz, não fala isso que eu vou já fazer agora, viu? Minha esposa, eu tenho 2 filhos que moram nos Estados Unidos, o Rogério e o Rafael, com as esposas, né? E o Rafael tem a netinha. E aí, às vezes, a Givanilda vai para os Estados Unidos e eu fico sozinho aqui. Aí eu comecei a falar, não, eu tenho que aprender a fazer comida, né? Então, para mim, a cozinha é um laboratório, percebe? E aí, antigamente eu fazia pão, lá em Monte Verde a gente tem uma máquina de fazer pão, panificadora automática. Aí o pessoal fala para mim, isso é moleza, só pô, tá, moleza, vem fazer aqui para você ver. Tem as técnicas certas, né? Aí eu comecei a ver também certas receitas de pão, por exemplo, pão italiano eu mesmo faço. Outro dia eu fiz um outro pão aqui, mais simples, percebe? Então, o que a gente faz com pão italiano aqui em casa? A gente tira o miolo e come a casca com manteiga aviação quentinho. Amo. Puta, voltando, pinga fogo. Fogo. Olha só quem tá aqui, que alegria. O Robson Jacinto. Grande Robson, você tá bom, garotão? Que bom, hein? Esteve aqui semana passada, a gente inaugurou uma série de lives aqui, Profetas e Cidadania. Que legal. Estou aqui falando de Miqueias. Miqueias dialogando hoje com a gente. Muito, muito legal. Muito legal. Um bom abraço, Robson. O Robson. Risotti está aqui também, da Assembleia de Deus. Que bom. Baita cara. Está sempre com a gente também. Está na lista de convidados e está te provocando. O que ele falou? É um milagre com jeitinho? Na realidade, a mágica ela tem o poder, como eu uso, um poder de ilustração, um poder lúdico de pegar uma verdade e no final fazer o fechamento para aquilo ficar fixo na pessoa. Por isso que eu uso, eu só tenho uma mágica que eu faço no começo, não vai dar tempo da gente fazer aqui. Só uma. As demais todas são no fim. Eu levo 15 segundos a 30 segundos. Outro dia um mágico queria mostrar uma mágica para mim, eu falei, cara, essa mágica eu vou levar 1 minuto, 1 minuto não dá, é muito, né? Então ela aplica, ela fecha, então tem um efeito lúdico na exposição. Agora, você vai me perguntar, o pinga-fogo aí, mágica ou feitiçaria, né? Qual a diferença? A Bíblia fala sobre a magia, né? E a palavra grega é farmakeia, ela não é a palavra especialmente para mágica, e aí entra feitiçaria, né? Então é outra coisa, é o uso de poderes extra em si, né? É claro que a gente não conta o segredo, mas tudo tem um segredo e é sempre a maneira mais simples que a gente faz, percebe? Em frente, estava falando do pão. Inventar algo na cozinha que deu muito errado foi? Rapaz, não, eu às vezes eu esqueço alguma coisa no fogo, você entendeu? Então, aí queimou, caramba, e agora o que eu faço? Jogar no lixo, paciência. Então, já diversas vezes queimou, passou do ponto. Os primeiros hambúrgueres que eu fazia, queimava muito. Aí eu descobri a técnica, como resolver isso. Então, os primeiros olharam para a Givanilda e falei, bem, tostou um pouquinho. Não, pode deixar. Quer dizer, ela é amorosa, né? Não, pode deixar, a gente come. Mas eu falei, não posso fazer mais assim. Então,
tudo tem uma dosagem, né? Consumidor ou construtor da realidade? Então, eu tenho uma expressão que eu uso assim, em vez de nós sermos consumidores da realidade, devemos ser construtores da realidade, né? A imprensa, a massa, a imprensa de massa, nos faz ser consumidores da realidade. A grande pergunta é, o que eu vou fazer? Quais são as decisões? Eu acordo de manhã, quais são as decisões que eu vou tomar durante o dia? Não vou tomar nenhuma decisão. Você tomou de não decidir, mas é uma decisão. Claro. Então, é construção da realidade. O meu papel como professor, como teólogo, como eticista, é levar as pessoas a construírem a realidade e não serem consumidores dela. Desvio ético é? Deixar de, no caso meu como teólogo cristão, deixar de cumprir as especificações de Deus para a vida. Tá? Quer dizer, Deus, você é médico. Posso comer gordura? Pode, mas tem um limite. A especificação de Deus para a criação estabeleceu um limite pelo qual o organismo consegue absorver a gordura. O que é deixar de ser ético? É eu deixar de cumprir as especificações de Deus para a natureza. Muito simples. Desvio moral é? Então, a ética vem do latim ethos, e a moral vem do latim, aliás, do grego ethos, e a moral vem do latim moros, que é a mesma coisa, mas eu separo. Ética são princípios que norteiam a vida. A moral é aquilo que eu faço normalmente. O desvio moral é quando eu, por exemplo, pratico um tipo de vida em que eu desrespeito o próximo. Isso também é antiético, mas é a minha ação moral, é o meu jeito, digamos, entendeu? Até a moralidade brasileira é o que o brasileiro é. E a ética o que deveria ser. Tentação ou pressão? Tentação e opressão. Não. Eu te peguei. Na realidade, eu diria para você que eu prefiro pressão. A pressão me ensina, a tentação me destrói. Olha quem está aqui. Outro pastorzão querido, amigão do coração. Pastor Sandro Gomes. Ô, Sandrinho, outro dia eu estive com ele. Sandro foi um aluno querido, muito exemplar, até hoje. Amo. Queridaço. Conduta positiva é? É você viver de acordo com os princípios que tornam a sua vida cada vez mais significativa. Conduta negativa é? É você fazer o inverso. É você ter uma vida autodestrutiva e destrutiva dos outros. Ó, o Marcinho está aqui. O Marcinho, que é da nossa equipe. Legal. Como eu estou aprendendo, ele é seu filho. Estava aqui defendendo. Obrigado. Tem um Batista aqui hoje. Toda a bandeirinha Batista. Já pensou, hein, meu? Brincadeira, que bom. Que bom. Na ética, a gente puxa a teologia para o chão, significa que? Significa que enquanto o teólogo fica discutindo as realidades estratosféricas, o ético ele procura respostas na visão bíblica para trazer para as pessoas. A teologia, como a filosofia é a arte de explicar difícil que todo mundo já sabe de maneira fácil. A teologia é a arte de explicar a Bíblia de maneira difícil, do modo que todo mundo já sabe fácil. É brincadeira, hein, meu? É brincadeira, hein? Sensacional! 5 últimas, que a gente tem menos de 10 minutos para interromper. Oi, eu preciso mostrar meus endereços aqui pro povo. Tranquilo. 5 últimas. 4 Tá. bíblicas e uma geral. Se Tá. fosse um personagem bíblico, quem você gostaria de ter sido? Paulo, indubitavelmente Paulo. Por quê? Porque Paulo, ele teve uma mudança radical de vida, é o que o Evangelho faz. Segundo, ele procurou a razão dessa mudança. E terceiro, ele ensinou essa razão para as pessoas. Boa. Esses motivos são chaves para mim. Invertendo, um personagem bíblico que você jamais gostaria de ser. Eu não gostaria de ser muito, não, o Balaão, esse povo todo aí, esse povo do mal aí. Eu não gostaria, não, de ser Saul. Meu Deus, sai de mim, tá amarrado. Saul, eu não queria ser Saul, não. Eu preferia Davi.
Por quê? Não, porque Saul, ele tinha a gana do poder na cabeça, ele não aceitava que Deus tinha ungido Davi, Deus rejeitou, sabe, ali na teocracia, né? Então, eu admiro muito os juízes também, admiro muito. Nossa, aquele pessoal tinha muita paciência com aquele povo rebelde. Então, né, Moisés é um cara que ensina muito a gente, né? Ele fez um sucessor, então na área de liderança é fantástico você estudar Moisés, estudar Neemias, sabe? Então, existem exemplares assim fantásticos. Hoje, na área de liderança secular, se usam exemplos bíblicos e nós deixamos de usar esses exemplos. Né? Verdade. Terceira, das 5. Uma cena bíblica, um episódio bíblico que você gostaria muito de ter visto ou de ter participado? Eu acho que seria aquela experiência de Atos 2, ver todo aquele povo se rendendo aos pés de Deus, 2.000 pessoas. E não foi porque a mensagem era bonitinha, não. É porque eles tinham que se arrepender e tinham que procurar a verdade, sabe? Eles tinham que procurar agora a razão de vida. Para mim, a palavra melhor para salvação é busca de recuperação para razão de vida, razão da vida. Né? Ali aquele povo estava procurando a razão da vida. Boa. Invertendo de novo. Um episódio ou uma cena bíblica que você jamais gostaria de ter visto ou de ter participado? Rapaz, Gênesis 3, quando Adão e Eva negaram o papel de construção da sua vida por Deus. Para mim foi ponto climático. Última, infelizmente. Infelizmente, estava lendo os comentários aqui, estava lendo os comentários tentando achar um, mas eu vou à última. O que foi? O que estão falando aqui? Tem que ter... Paciência. Quando você tem fé, e aí uma vez que o povo esqueceu do que fez o Senhor, né? Na época do juízo. A última. Pandemia. Pandemia é? A grande oportunidade de Deus para nós dar um reset total na vida e recomeçar do zero. Quando o seu computador enguiça, pode ser o Apple, pode ser o que for, você dá um reset e reinicializa. Reinicializa, vem da área de informática, você reinicializa as variáveis do sistema. Para mim, é a grande oportunidade. Você vê na área ambiental o que está acontecendo no mundo, né? Quem que conseguia fazer isso? Deus falou, tudo bem, vamos fazer um bichinho ali, vamos ver o que esse povo vai querer, né? Boa. Escuta, chegamos ao Sim. Final. Nunca tá bom, eu posso mostrar. Com liberdade. Tá bom, olha. Se você quiser. Peraí que eu vou desativar os comentários. Tá bom. Pronto. Joia. Então, pessoal querendo me acompanhar no Instagram, está aí, é meu nome, sem acento, Lourenço Stélio Rega. Eu tenho todo dia frases que eu coloco, nada de autoajuda, mas de desafio. Tá? Então, me acompanhe aí no Instagram. Se quiser entrar em contato comigo, eu tenho um canal novo de WhatsApp, está aí, tá? E o meu e-mail está aí, rega@batistas.org. Eu fico à disposição. Eu estou tentando atender todo mundo, porque tem muito pedido de artigos meus, né? E se você se inscrever no canal, eu vou te colocar mais daqui a alguns dias na minha lista de distribuição, para a gente poder ter condições de passar artigos para vocês. Os artigos meus no Jornal Batista, eu tenho lá 2 vezes por mês. Pastor Sócrates, amigão mesmo, me deu essa chance. De lá já saiu um livro, deve estar saindo mais 2 ou 3, e aí eu posso mandar para vocês. São livros, são textos de reflexão. Não só denominacionais, mas também para a própria vida, para a ética. Eu escrevi 8 artigos sobre abortamento, dei um curso sobre abortamento agora, tudo fruto desse trabalho aí, né? Boa. Mas eu queria agradecer muito você a oportunidade. Isso. Eu admiro muito o trabalho da educação, tá? Eu estou tentando entrar agora em um ou outro curso de pós lá no Hospital Sírio-Libanês, ou de bioética, ou de neurociência. Eu estou esperando fechar as turmas, porque eu não sei, eu não consigo parar de estudar. Conhece? Entendeu? Eu às vezes acordo às 4 da manhã, Givanildo vê eu saindo da cama, é porque saiu um artigo, eu venho para o computador para digitar e depois eu vou dormir, né? Porque eu entendo que eu tenho que ser o instrumento na mão de Deus para ajudar as pessoas a compreenderem a vida, a terem razão na vida. Então, Givanilda, junto comigo, a gente tem esse propósito. Ela tem formação na área de psicologia, ela tem especialidade em
em terapia familiar sistêmica, né? E então o que acontece? Nós dois descobrimos que Deus nos criou com uma mensagem que é ser útil às pessoas para que elas descubram a razão da vida delas, né? Um professor antigo meu disse assim: Deus dá para cada um de nós uma mensagem, e a sua vida vai ser aquilo, né? E nós temos descoberto isso, que a nossa mensagem é procurar mostrar significado das coisas, mostrar que a vida tem razão de se viver. E no campo da teologia, eu tenho alguns pontos que eu tenho trabalhado. Se eu parasse 4 anos para produzir o que eu tenho já encaminhado, eu precisaria de mais 4 ainda. Então, até hoje, Deus falou: não, você tem que continuar trabalhando. Eu não consegui algum investidor que pudesse parar assim e falar: olha, você vai ficar 3 anos parado, né? Então, a gente está servindo só para produzir. Mas um ponto essencial que eu tenho trabalhado na minha compreensão teológica, que para mim mexe com muita coisa, é aquilo que eu falei para você no meio. O centro da mensagem bíblica não é a salvação é meio, é ferramenta de Deus. O centro é Deus, nós precisamos devolver para Deus o direito de ser Deus. A teologia primeira, para mim, não é a teologia da salvação, soteriologia. A teologia primeira é a própria teologia, a doutrina de Deus, a trindade. E Deus criou o plano, o mundo, e com um plano estabeleceu especificações. Percebe? A partir disso, eu vou fazendo toda uma redescoberta bíblica, inclusive no campo da ética. Eu aprendi com Piaget, por exemplo, que é criança, e aí eu já vou encerrando. Começou a piscar de novo. A gente tem então tá bom. Não, tá bom. Então, Deus nos criou para, primeiro, anomos, quer dizer, sem lei, depois heteronomos, para autonomia. Isso é um outro assunto que a gente pode discutir, né? Mas eu queria agradecer muito a você. Então eu não defendo uma ética deontológica do dever, mas uma ética da alegria, uma ética da opção, né, do bom prazer em si. Eu quero ser útil, ser instrumento de Deus para essa criação, né? Então eu agradeço muito a você e estamos aí agradecendo a todos os que participaram conosco. Me inscrevam, a gente vai participando e que Deus possa abençoar todos vocês, né? E você também, Carlos, com a Paty, as meninas, né? Você só tem 2 meninas, eu tenho 3 meninos. Então é isso. Deus abençoe, tá bom? Obrigado. Lourenço, mais uma vez, obrigado. Pessoal, muito obrigado por estarem com a gente até esse momento. Lourenço, muito, muito obrigado. Para mim foi muito bom. Pela fala fácil, solta. E, inclusive, não vai nem poder rolar um coverzinho artístico com a própria apresentação de mágica. Infelizmente, com a academia. Mas eu pago no almoço. Gente, não, tá bom. A live fica gravada, youtube.com/Carlos Bezerra JR oficial. youtube.com/Carlos Bezerra JR oficial. Amanhã, às 9h30 da noite, a gente tem um encontro marcado aqui. Beijo, Lourenço, para você. Um abraço, um abração aí. Para todo mundo e para todo mundo que está com a gente. Até. Um abração para a Paty e para as meninas. Um abração. Valeu. Tá bom, tchau.